Aleluia. Pai, onde estaríamos se não fosse o Senhor, Pai? Mas hoje nós podemos estar aqui para celebrar, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa eternidade. E nós estamos aqui com o nosso coração pronto para te entregar o nosso culto, para nos alegrarmos com o Senhor, para festejarmos aquilo que o Senhor tem para nós, para orarmos pelos nossos irmãos, para levantarmos aqueles que estão caídos, para sermos, Pai, o seu corpo nessa terra. Nós estamos prontos para seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por esse tempo, por esse lugar, porque nós temos um lugar para congregar, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo. Obrigado por essa noite especial, por esse culto especial, Pai, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Esse tempo será poderoso. Nós consagramos a Ti, Pai, aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Eu sei que essa noite será uma noite diferente para muitos que estão aqui. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Um tempo de crescimento, de rompimento, mudança de rota nessa noite. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Graças a Deus nós escolhemos a melhor parte. Amém, gente? Se quiser falar com o irmão que está aí atrás, o que está à frente, aproveita. De repente você chegou, ainda não teve a oportunidade de falar com ele. Eu quero dar esse tempo para você. Glória a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos, congregando. É a oportunidade que nós temos de juntos adorarmos a Deus e recebermos uma palavra, uma direção, que certamente que o Senhor nos dará essa noite. Amém? Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Temos alguém? Faz um sinal com a sua mão. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Vem aqui à frente. Nós queremos celebrar também aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém, gente? Esse casal maravilhoso está chegando aqui. Quantos anos de casados? Foi de casamento? Fiquei... aniversário mesmo. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Estenda sua mão para cá. Vamos declarar aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que você queria, até para você mesmo. Vamos declarar para a vida deles, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor deu a eles. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que encerrou, que certamente foi de muito crescimento para eles, mas nós nos alegramos por essa fase que começa agora. E cremos que será um tempo de muita aceleração, crescimento, prosperidade e tudo, Pai. É o que nós declaramos sobre a vida deles, presentes esperados e inesperados, sendo manifestos em suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para eles. Tem direito também a um presente da nossa igreja. Glória a Deus. Parabéns, meus irmãos. Vocês são um sucesso. Nosso Verbo News está pronto. Temos informações importantes. Eu quero que você fique aí bem ligado, conectado. De março, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesta terça não haverá AVC em virtude do feriado. Retornaremos no dia 11 de março com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. O avivamento já começou e essa visão está alcançando Teresina e Timon. E você já pode fazer parte disso. Seja um anfitrião e receba um VC na sua casa. Para participar do processo seletivo de anfitriões, é só passar no balcão de informações e fazer sua inscrição.
Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta, teremos a Quinta Rema, um tempo poderoso, uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder da transformação da palavra em sua vida. Não esqueça, essa é uma oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. Falando em conhecer a palavra, nessa sexta é a aula nacional de abertura do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Conheça essa escola e tenha sua vida completamente transformada pela palavra. A aula é aberta ao público, uma oportunidade única para você dar um start nos planos de Deus para a sua vida. Aproveite, convide seus amigos e venha! Até o início das aulas nós estamos com um desconto especial para você. As matrículas estão com 10% de desconto. Agarre essa oportunidade e faça sua matrícula. Atenção mulheres, vem aí o Virtuosas Day, especial Dia da Mulher, e queremos convidar você para um momento único e inesquecível. Esse é um evento anual e quem já participou sabe o quanto é bom quando estamos juntas. E você não pode perder a edição desse ano. O Virtuosas Day acontecerá neste sábado, dia 8 de março, às 18 horas. Aguardamos vocês com grandes expectativas. Um mergulho, uma nova vida. No dia 15 de março, realizaremos aqui na nossa igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. No dia 19 de março, realizaremos uma audição de música. Então, você que canta ou toca algum instrumento musical está convidado para participar e ter a oportunidade de servir ao Senhor com o dom que Deus te deu. A audição ocorrerá aqui na igreja. Então, passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição gratuitamente. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar um lançamento do pastor Kenneth Reagan Jr. Você pode vencer. Quer você goste disso ou não, todos nós passamos por tempos difíceis, às vezes por uma escolha nossa ou por desafios inesperados que se apresentam. Contudo, estar diante de um problema não significa ser vencido por ele. Este livro encorajador oferece as ferramentas que você precisa para enfrentar qualquer tempestade e renovar sua esperança no futuro. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shopping e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! A gente nem combinou e deu certo, viu? Mas fica aqui o aviso, informe as pessoas, mas na terça seguinte nós estamos de volta, vá lá, participe. Inclusive, nós estamos aqui no processo de seleção para anfitriões. Se você deseja ter um verbo em casa na sua casa, ao final você pode passar no balcão de informações, deixe lá os seus dados e a equipe vai entrar em contato com você. Nós estamos em um tempo de expansão, de crescimento, nós estamos transbordando, amém, gente? E o nosso objetivo é alcançar as pessoas nos bairros, a palavra tem sido pregada, as pessoas têm sido alcançadas, vidas estão sendo transformadas
e você pode ser participante disso. Então, se você deseja ter um VC na sua casa, vai lá, deixa o seu nome, o seu telefone, e em breve a gente entra em contato com você. Amém? Quero informar também que na próxima sexta-feira nós teremos aqui na nossa igreja a aula inaugural de abertura Rema, às 20 horas. É muito importante que você esteja aqui. A professora Sameira André estará aqui ministrando e vai ser um tempo maravilhoso. É uma oportunidade que nós temos de divulgar essa escola, de divulgar essa visão, essa palavra. Então vem, você que é graduado, você que ainda não conhece a escola, essa é a oportunidade de você conhecer um pouco mais. Nós vamos estar aqui fazendo uma grande festa, é um tempo de inauguração, de abertura. Então vem, traz alguém com você, traz um amigo, um vizinho, convida alguém no seu trabalho, não sei, vai ser na próxima sexta-feira, às 20 horas aqui na nossa igreja. O Rema continua com as matrículas abertas e até o começo das aulas, com um desconto aí especial de 10% na matrícula. Então vem, traz alguém com você, investe também, quem sabe você pode investir na matrícula de alguém e pode ter uma vida transformada, uma família transformada pela palavra. Amém, gente? No próximo sábado, cadê as mulheres da nossa igreja? Elas vieram? Amém. Graças a Deus. No próximo sábado, dia 8 de março, teremos aqui o especial Dia da Mulher, Virtuosas Day, às 18 horas aqui na igreja, entrada gratuita. Você que é mulher, vem, traz alguém com você, traz aí as suas vizinhas, as suas amigas, passe a semana inteira fazendo um convite e no sábado você vai estar aqui às 18 horas e a entrada é completamente gratuita. Amém, gente? Glória a Deus. E para fechar, o batismo vai acontecer no dia 15 de março. Você que ainda não é batizado nas águas, essa é a sua oportunidade. Faça a sua inscrição o mais rápido possível. Ao final, passe lá no balcão de informações e tenha mais detalhes em relação ao nosso batismo, que vai acontecer no dia 15, mas você precisa fazer a sua inscrição com antecedência. Combinado assim? Glória a Deus. Nós temos visitantes hoje? Alguém que está aqui na nossa igreja hoje pela primeira vez, nos visitando? Se temos, faz um sinalzinho aí com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Olha, temos mãos levantadas ali, temos mãos levantadas aqui. Glória a Deus. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, que eu queria também te apresentar aos demais irmãos que aqui estão, e você que está aí próximo a eles, já sabem o que fazer. Glória a Deus. Aleluia! Sejam muito bem-vindos, que honra recebê-los aqui. Se você já congrega em algum outro lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer para você que você precisa ter um lugar para congregar. Você precisa ter um lugar para dizer que é seu, um lugar para você ter uma visão, para você receber uma palavra e crescer. E se você decidir ficar aqui conosco, será uma grande honra recebê-los. Amém? Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Graças a Deus. Eu queria também dizer para você que ao final eu vou voltar aqui, ou então o ministro da noite vai indicar para você uma sala que nós preparamos exclusivamente para vocês. Vai ser algo bem rapidinho, 5 minutos, mas nós não queremos que você saia daqui hoje sem passar por lá. É rápido, mas lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos também um presente para te entregar. Então, quando eu voltar e falar sobre os visitantes, vai ter uma equipe lá atrás acenando para você e você pode ir. E a pessoa que te convidou também pode ir com você para você não ficar deslocado. Combinado? No final eu volto ou o ministro sinaliza para vocês. Amém, gente? Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu queria que você separasse aí. Certamente você trouxe, nós já aprendemos, temos aprendido que nós não devemos nos apresentar diante do Rei com as nossas mãos vazias. Não é assim? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, esse texto que é tão conhecido da nossa parte, mas que sempre existe algo da parte de Deus para nós recebermos por meio desses versículos, amém? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz: olha, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Sabe, irmãos, esse momento dos dízimos, os momentos das ofertas, é o momento que nós temos para entregar algo ao Senhor. E é interessante porque ele fala sobre a honra, e ele diz, olha, entrega essa honra, e ela é referente àquilo que você tem. Ele diz, olha, honra ao Senhor com os seus bens.
esse texto é maravilhoso e o conceito de honra precisa ser entendido por nós. Esse termo honra, ele é ensinado a nós em diversos momentos na palavra, em diversos aspectos da nossa vida. Ele vai falar, filhos, olha, honre os seus pais. A Bíblia vai ensinar os maridos a honrar a mulher a honrar o seu marido. Então a honra faz parte de um estilo de vida que todos nós devemos ter. Mas o texto aqui ele é muito específico, e ele fala sobre uma honra que nós devemos dar ao Senhor no que diz respeito aos nossos bens. Às vezes as pessoas ficam confusas, pensando, mas o Senhor não precisa de dinheiro. De fato ele não precisa. O apóstolo Paulo diz que ele não é servido pelas mãos dos homens, como se ele de algo precisasse. Pelo contrário, a todos nós ele dá a vida, o fôlego, ele supre as nossas necessidades. A Bíblia diz inclusive também que Deus tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Então Deus não tem falta de absolutamente nada. Deus não precisa daquilo que você vai entregar essa noite. Você pode dar um amém? Deus não precisa daquilo que você vai entregar essa noite. Mas aqui o texto está dizendo, dê ao Senhor honra. A honra que será entregue, quem precisa entregar sou eu. Então o que nós estamos fazendo é aprendendo a respeito de um conceito que foi estabelecido pelo Senhor. Honrar a Deus, é eu que preciso disso, Ele já me dá tudo, Ele não precisa de absolutamente nada. Em todas as áreas da minha vida eu preciso aprender a honrar, e a Bíblia está dizendo, honre ao Senhor com os seus bens, aquilo que Ele mesmo tem feito chegar até você. Você precisa separar algo, e não é qualquer coisa. A Bíblia vai nos ensinar, e o próprio texto diz, fala sobre todos os rendimentos, mas fala sobre as primícias. Então a gente precisa extrair do texto o que a Bíblia está nos ensinando. Então é um crescimento esse conceito, de fato muito amplo, mas a gente precisa ter esse coração de receber aquilo que a palavra diz. Então separa aí os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos fazer isso agora com toda alegria, com toda satisfação e acima de tudo, com toda a honra que o Senhor nos ensina e que a gente deve praticar. Amém? Tudo certo? Se você deseja fazer do modo tradicional, você vai encontrar aí um envelope na sua cadeira ou na cadeira à frente, mas se você prefere fazer por meios eletrônicos, você vai encontrar o Pix da nossa igreja. Lá atrás nós temos também as tesoureiras que estão posicionadas e podem te ajudar com máquinas para o cartão de crédito, o cartão de débito. Você que está nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube, também pode fazer isso agora. Apareceu para você aí um código QR Code que vai te direcionar para as contas da nossa igreja. Você vai poder honrar o Senhor agora mesmo. O que nós não vamos é perder a oportunidade de entregar ou de sair daqui essa noite sem ter feito essa parte que é tão importante também. Amém, gente? Vamos orar? Estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para entregar a Ele. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender sobre honra, de aprender sobre dízimos, sobre ofertas e de te entregar, Senhor, o nosso melhor. Nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, considerando que o Senhor é autor de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que realiza os desejos do nosso coração, e nós estamos aqui como filhos amados, para te entregar o nosso melhor. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Jesus, mestre da vida,
o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Tu és Jesus, meu amigo fiel, amigo fiel. Oh, meu amigo fiel, cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Jesus, mestre da vida. Jesus, Aleluia. Mestre da vida, nós te bendizemos nessa noite. Nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão a você. Senhor, você é tudo para nós. Te bendizemos, te bendizemos. O teu nome é exaltado. Você pode dizer isso para o Senhor? Levanta suas mãos, expressa para Ele aquilo que você sente por Ele, aquilo que está no seu coração. Fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Pai, nós te amamos, nós te bendizemos, reconhecemos a Tua poderosa mão, reconhecemos o Teu poder nas nossas vidas. Sem você nós nada somos, sem você nós nada podemos, mas em você nós podemos todas as coisas, porque maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. O Teu poder nos capacita. Obrigado, Pai, porque em você nós já somos mais do que vencedores. Obrigado porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e reinamos com Ele. Obrigado porque não somos derrotados, mas temos uma vida vitoriosa. Obrigado porque você nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nessa noite nós queremos expressar a nossa gratidão, queremos expressar o nosso amor a você, queremos expressar o quanto nós te amamos, o quanto nós te reconhecemos, o quanto, Pai, você é importante para nós. Te bendizemos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra. Faz, opera e realiza segundo o Teu querer. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus, que bênção. Senta um pouco, gente, obrigado. Glória a Deus. Que bênção. Você está animado nessa noite? Ixi, esse amém foi fraco. Você está animado essa noite? Amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, não sei você, mas eu estou animado. Então se anima.
Graças a Deus, que bênção. Abre comigo lá em Marcos, capítulo 8, verso 34. Enquanto os meninos ajeitam meu retorno aqui. Esse texto maravilhoso, eu gosto muito, é um dos meus versículos preferidos. Marcos, capítulo 8, vamos lá no verso 34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, verso 35, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O tema da mensagem de hoje é uma vida dedicada a Deus. E eu quero saber, é uma pergunta: será, irmão, que nós temos tido uma vida dedicada ao Senhor? Será que a nossa vida está por completo ao Senhor? Ou será que temos dado a nossa vida pela metade? E aqui nesse texto é muito interessante porque Jesus convoca a multidão e juntamente com seus discípulos. Veja, ele faz uma distinção entre as pessoas que o acompanhavam. Ele faz uma distinção entre as pessoas que estavam ali com ele, ouvindo as palavras de Deus. Enquanto ele falava, aquela multidão, aqueles discípulos ouviam o que ele falava. Mas é interessante porque ele faz uma distinção. Ele fala, olha, existe a multidão e existem os discípulos. Jesus, ele convoca a multidão e juntamente os seus discípulos. Isso nos mostra, irmão, que tem muita gente que está na igreja que não é discípulo, é multidão. E discípulo é alguém que segue de perto, é alguém que está disposto a seguir os passos do mestre, é alguém que está disposto a abrir mão da sua vida, é alguém que está disposto a fazer o que seja, o que for necessário para ter uma vida que agrade o seu mestre. Quando nós falamos sobre um discípulo, estamos falando sobre alguém que decide por inteiro deixar a sua vida de lado e seguir aquilo que o seu mestre está falando. Você está aqui? Aleluia. Mas quando ele fala sobre multidão, ele está falando sobre pessoas que têm um interesse próprio. Pessoas que estão simplesmente querendo ouvir algo em seu próprio benefício. Pessoas que estão querendo milagres, pessoas que estão querendo resolução de problemas. Pessoas que estão querendo que a vida seja transformada e mudada, mas elas não querem fazer nada. Elas não querem seguir. Elas não querem abrir mão da sua própria vida. Elas não querem abrir mão da sua própria vontade. Elas não querem abrir mão dos seus próprios desejos. Mas elas querem que Deus faça, realize, que Deus cumpra. Você está aqui? Então a pergunta nessa noite é: será que nós estamos sendo discípulos ou será que nós estamos sendo multidão? Porque a multidão, ela seguia Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais. A multidão seguia Jesus por causa dos pães. A multidão seguia Jesus por causa das palavras de esperança, as palavras de vida que ele trazia. Enquanto que os discípulos não. Os discípulos, eles estavam dispostos a dar suas próprias vidas. Os discípulos abriram mão dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos, para seguir de perto aquilo que o mestre havia colocado na vida deles como propósito. Então, se somos multidão, nós estamos em busca de solução de problemas, de sombra. Estamos dispostos simplesmente a receber algo que Deus tem para nós. Mas se somos discípulos, estamos dispostos a dar. Estamos dispostos a entregar. Estamos dispostos a viver o que realmente Deus tem para as nossas vidas. E aí Jesus continua. Ele faz uma distinção entre multidão e entre discípulos. E ele continua dizendo: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser seguir a vida, o plano, o propósito que eu tenho para esse indivíduo, ele precisa fazer algo. E aí ele continua dizendo: a si mesmo se negue. O que ele está falando sobre a si mesmo se negar? Está falando sobre os nossos desejos, as nossas vontades. Agora, irmão, quando nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós temos agora um Senhor. Não é mais a gente que manda na nossa vida. Agora nós temos um Senhor. E esse Senhor tem um propósito, um plano, um destino para nós. E nós precisamos fazer de tudo para entrar nesse plano, nesse propósito, nesse destino.
Jesus está falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? É a gente dizer não para os nossos desejos, para as nossas vontades. Você não anda mais segundo os seus sentimentos, segundo as suas vontades. É aquilo que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, o que me dá na telha. Eu penso o que eu quero, o que me dá na telha. Não, irmão. Eu agora estou debaixo de um senhorio. Agora eu tenho a quem prestar contas. Eu não ando mais segundo as minhas vontades, os meus desejos. Eu não tenho uma vida aleatória, mas agora eu tenho um Deus. Eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a um Senhor. E nós precisamos reconhecer todos os dias o senhorio de Cristo. Isso é o que gera temor em nossos corações. Tem muito crente que tem vivido uma vida sem temor, sem uma consciência do senhorio de Cristo, sem deixar Jesus ser o primeiro, a primazia. Sabe quando nós tomamos alguma decisão na nossa vida sem consultarmos ao Senhor, sem seguirmos a instrução da palavra, sem seguirmos a direção do Espírito, nós estamos desvalorizando, nós estamos rejeitando o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Era a parte que você dava um amém? Aleluia. Você tem um Senhor. Você tem um Pai. Você tem um Rei. E nós precisamos ter uma vida temente ao Senhor. Precisamos ter uma vida dedicada a Ele. É muito fácil a gente dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É muito fácil dizer que Jesus, Ele está no trono, Ele está no centro das nossas vidas. Quando nós estamos... é muito fácil a gente dizer isso da boca para fora. O difícil é a gente reconhecer isso quando verdadeiramente Ele precisa ser o Senhor. Ele precisa ser o primeiro. É muito fácil, irmãos, dizermos da boca para fora que seguimos ao Senhor, que Ele é o nosso Rei. O difícil é quando temos uma decisão para tomar e aquela decisão não é confortável para nós. E quando a gente sabe que a palavra nos instrui a algo diferente da nossa vontade. É isso que Jesus está dizendo, olha, negue-se a si mesmo. E aí Ele continua dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Veja, muitas pessoas leem esse texto e elas têm uma interpretação de que o Evangelho é uma cruz, de que o Evangelho é pesado, de que o Evangelho é sofrimento, de que o Evangelho é uma vida difícil. Não, não é isso que Jesus está falando. Ele mesmo vai dizer em outro momento que Ele veio para que nós tenhamos vida e nós tivéssemos essa vida em abundância. Então Deus não tem problema em a gente viver uma vida próspera. Deus não tem problema em a gente viver uma vida boa, uma vida plena. É isso que Ele tem para nós. Mas aqui no texto, Ele também está falando que nós precisamos dar o controle da nossa vida para Ele. Ele também está apontando, irmãos, que nós não podemos viver mais pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. É por isso que muitos crentes têm envergonhado o Evangelho por aí. É por isso que muitos crentes têm se desviado. Porque o controle da vida deles não está na palavra, não está no Senhor. O controle da vida deles está com eles próprios, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas vontades. E Jesus continua dizendo, quem quiser, pois, salvar a sua vida. Ora, todos querem salvar a sua vida. E Jesus está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, precisa fazer algo. Precisa perdê-la. O que é isso? Ele está falando, olha, se você quer se salvar, você precisa perder sua vida. Em que sentido? Ele não está falando literalmente sobre morte, mas também está falando. Ele está falando sobre perdermos a nossa vida, no sentido de nós não termos mais a nossa vida como algo precioso. Nós não termos mais a nossa vida como algo que a gente vai fazer tudo que a gente quer, todas as nossas vontades, deixar a nossa carne reinar. Não, ele não está falando isso. Ele está falando sobre nós perdermos a nossa vida no sentido de darmos o controle para Ele. Mas ele também está falando sobre estarmos dispostos.
a entregar a nossa vida, se necessário for. É triste vivermos numa geração de crentes onde nós perguntamos: quem aqui, se em algum momento fosse ameaçado de morte, e nessa ameaça dissessem: negue a Cristo e você vai viver, mas não negue a Cristo e você vai morrer. É triste, irmão, viver numa geração onde os crentes não estão dispostos mais a dar as suas vidas pelo Evangelho. E aí fica uma reflexão: será que temos dedicado de verdade as nossas vidas ao Senhor? Será que se estivéssemos numa situação com um fuzil apontado para as nossas cabeças, ou uma faca apontada no nosso pescoço, e tudo que tivéssemos que fazer seria negar a Cristo, e aí nós viveríamos? Mas se a chance fosse nos dada de não negar a Cristo, será que iríamos até o fim? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Eu falo, quando ministro em seminários de escatologia, ou quando dou aula no Rema sobre essa matéria, escatologia, que é uma matéria que fala sobre as profecias do fim, e nós falamos sobre os mártires da tribulação. Depois que a igreja for arrebatada, as pessoas que vão se converter nesse tempo, elas vão ser martirizadas, todos eles, todos que se converterem serão martirizados, ou seja, vão perder as suas vidas, vão ser assassinados por causa do Evangelho. E é muito interessante porque a Bíblia fala sobre um tipo de galardão específico, que é uma coroa, que ela é dada para os mártires. E todos os mártires da história da igreja, desde a ascensão de Cristo até os dias do período da tribulação, todos eles vão receber essa coroa. E quando eu pergunto para as pessoas: quem aqui estaria disposto a receber essa coroa? Irmão, ninguém levanta a mão. E eu digo: misericórdia. Porque nós vamos ver muitos personagens ao longo da história da igreja que foram martirizados. Ora, 11 dos 12 apóstolos foram martirizados, foram assassinados, perderam suas vidas, porque não negaram a Cristo. Tantos outros irmãos nossos foram mortos por perseguições do Império Romano, outros foram mortos por perseguições de outros irmãos nossos por crerem diferente. Tantos irmãos nossos atualmente estão morrendo, sendo perseguidos em países muçulmanos. E morrem porque não negam a Cristo. E nós que temos a liberdade de cultuar ao Senhor, temos vivido um evangelho raso, superficial, um evangelho onde a gente vem para a igreja para sermos consumidores, onde a gente está avaliando os ministros. Hoje a mensagem foi boa, hoje não foi. O ministro hoje foi bom, o ministro hoje não foi bom. A temperatura do ar-condicionado estava muito fria, a temperatura do ar-condicionado estava muito quente. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo como pessoas do mundo. Aleluia. Que bênção. Essa vai ser uma daquelas mensagens que não vai ter nenhum like no YouTube. Mas Jesus está dizendo: olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim. Aleluia. Por causa de mim, Jesus está falando. Quem perder a sua vida. Veja, ele está falando sobre pessoas que vão ser martirizadas. Pessoas que não vão negar a Cristo. Que serão fiéis até a morte. Mas ele também está falando sobre pessoas que vão dedicar a sua vida a ele. Que não vão ter a sua vida como preciosa, suas vontades, seus sonhos, seus projetos, como aquilo que é o mais importante na vida deles, mas eles vão viver os planos, os sonhos, os projetos de Deus. E Jesus está falando que essas pessoas que tiverem essa motivação, que tiverem esse coração, eles vão salvar a sua vida. Veja, o Evangelho é diferente. Quando nós falamos sobre a nossa causa no Senhor,
estamos falando sobre nós abrirmos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, para vivermos a vontade dEle, para vivermos os planos dEle. E Jesus diz que quem faz isso ganha a sua vida, ou salva a sua vida. E Ele diz, quem faz isso por minha causa e do Evangelho, salva-la. E a pergunta é, será que estamos perdendo a nossa vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram aquela frase, eita, você está morando agora na igreja? Ou você está dando dinheiro para o pastor, dando dinheiro para a igreja? Eu acredito que todos nós já ouvimos essas frases infames. Mas sabe de uma coisa? As pessoas que perguntam isso, elas não estão erradas não. A gente tem que dizer mesmo, está certo. Eu estou mesmo dando a minha vida para o Senhor. Eu estou mesmo dedicando a minha vida para o Senhor. Quer morar na igreja? Quero, é o meu maior sonho é morar na igreja. Vou até dar essa ideia para o pastor, vamos fazer uns colchões, vamos colocar camas. Porque se existe um lugar, irmão, se existe um lugar que nós deveríamos valorizar, é a igreja do Senhor, é a casa do Senhor. E muitas vezes a gente está em casa com preguiça de se arrumar, por causa de uma chuva, por causa de um cansaço, por causa de uma diversão, uma saída. Tudo é motivo, uma dor de cabeça, é motivo para a gente não estar na casa do Senhor. Mas se nós realmente compreendêssemos a nossa causa, a causa, Jesus, o Evangelho, não haveria problema em estarmos na igreja, em estarmos servindo ao Senhor. Eu gosto sempre de dizer que o Evangelho é algo que exige radicalismo da nossa parte. Nós precisamos ser radicais no Evangelho. Jesus disse que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Jesus disse que se o nosso olho estiver fazendo a gente tropeçar, é melhor a gente arrancar. É melhor a gente entrar com um olho só no reino de Deus, na vida eterna, do que termos os dois olhos e irmos para o inferno. Jesus disse que se a nossa mão direita nos faz tropeçar, a gente precisa arrancar. Veja, Jesus não estava falando algo simbólico, ele estava falando literalmente. Aleluia. Marcos capítulo 12, verso 28. Essa era uma mensagem para a gente vibrar, sair correndo. Aleluia. Marcos capítulo 12, verso 28, diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aleluia. Jesus aqui citando o texto de Deuteronômio no capítulo 6. Esse é o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que ele está falando de coração? Que coração é esse? Está falando do nosso órgão que bombeia sangue? Não. Ele está falando do nosso homem interior. Ele está falando do nosso espírito. Nós precisamos amar a Deus com as nossas 3 dimensões. Primeiro, o nosso coração, o nosso espírito. Está falando sobre nascermos de novo. Tem muita gente na igreja que frequenta culto, que gosta de ouvir a palavra, que é um admirador do Evangelho, que é um admirador de Jesus, mas que ainda não nasceu de novo. Tem muita gente que vem para a igreja para ouvir a palavra, mas ainda não decidiu entregar sua vida a Ele. Então você nunca vai poder amar a Deus de todo o coração. Só ama a Deus de todo o coração quem nasceu de novo. Porque está falando do espírito do homem. Só o espírito recriado pode amar a Deus.
E ele está falando, amarás a Deus de todo o teu coração, com todo o teu espírito. A nossa relação com Deus é espiritual. O próprio Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E depois ele continua dizendo, amarás também de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é isso? Está falando sobre as nossas emoções, está falando sobre a nossa psique, sobre o nosso intelecto. Precisamos amar a Deus também com a nossa mente. De fato, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E precisamos, irmãos, renovar essa mente através da palavra. Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Tem muito crente que não está lendo a palavra, que não está meditando na palavra, que não está deixando essa palavra transformá-los. Você está aqui? E faz parte do nosso amor, da nossa dedicação a Deus, com a nossa alma, com o nosso entendimento, nós meditarmos na palavra de Deus. Todo crente precisa ser um estudioso da palavra. Sabe por que crentes se desviam? Porque não conhecem a palavra. Sabe por que crentes dão trabalho na igreja? Porque não conhecem a palavra. Sabe por que crentes dão um mau testemunho aí fora? Porque não conhecem a palavra. Aleluia. E faz parte da nossa dedicação, irmão. Nós não só lermos a palavra, porque a palavra não é uma revista, mas nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra e deixar essa palavra trazer transformação para as nossas vidas. Se a Bíblia diz que nós não devemos mentir, então nós vamos praticar isso. Tiago fala que nós não podemos nos enganar, nós precisamos nos tornar praticantes operosos da palavra e não ouvintes negligentes. O grande mistério, o grande segredo da Bíblia não é conhecermos a palavra, mas é praticarmos aquilo que conhecemos. Você está aqui? Precisamos conhecer a palavra, mas precisamos também praticá-la. Se a Bíblia diz que não é para a gente mentir, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, eu não vou mentir nunca mais. A minha boca não pode ser um instrumento de mentira. Eu não vou enganar as pessoas ao meu redor. Se a Bíblia diz, olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para ter com que acudir ao necessitado. Então, se eu furtava antes, eu não vou furtar mais. Veja, ele não está falando sobre assalto, sobre roubo. Ele está falando sobre furto. Você sabia que tem muito crente que furta? O assalto é aquele onde a gente vem com um revólver, né? A gente não. O bandido aparece lá com um revólver, abordando. Esse é o assalto. Toma ali de surpresa, a violência envolvido. Mas o furto não. O furto é aquele que é escondido. É aquele dinheiro, aquele crente que trabalha com dinheiro, manuseia dinheiro. O dinheiro de uma instituição. Seja o dinheiro em espécie, ou seja o dinheiro virtual, bancário. E é aquele dinheiro que ninguém está vendo, que os chefes não sabem que existe, que a instituição não sabe que existe, e aquele crente vai lá e desvia. Isso é furto, é isso que a Bíblia está dizendo. Efésios capítulo 4. Aquele que furtava, não furte mais. Por quê? Ele está falando sobre a nova vida que nós temos. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Precisamos deixar esse versículo ter mais peso nas nossas vidas. Quando entendermos, irmãos, o que é o novo nascimento, que de fato somos novas criaturas, nós nunca mais vamos querer nos contaminar com o pecado. De fato, Romanos capítulo 8, diz que Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. E que estamos agora debaixo da lei do Espírito da vida. Você já foi livre da lei do pecado. O crente peca porque ele quer. O crente peca por descuido. Mas de fato nós já fomos libertos da vida do pecado. Você está aqui? Essa lei do pecado não opera mais na sua vida.
E aí ele continua dizendo: amarás o Senhor de toda a tua força. Está falando sobre esforço, está falando sobre tempo, está falando sobre dinheiro. Alô? Aleluia. Estamos vivendo um tempo tão difícil nos dias de hoje que não se pode mais falar sobre dinheiro na igreja. Algumas pessoas se ofendem. Não se pode mais falar sobre pessoas se dedicarem a Deus no serviço, vir no outro dia, que não é um dia de culto. Não se pode mais corrigir pessoas porque dizem que são lideranças abusivas. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ser crentes de verdade. Vamos parar de ficar olhando podcasts na internet. Vamos parar de ficar dando ouvidos a vozes de desviados. Você sabia que hoje tem um movimento para as pessoas não congregarem mais? Existe um movimento forte. Irmão, o diabo está trabalhando com força para as pessoas não congregarem mais. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Já existiam desviados naquele tempo. Há 2000 anos já existiam podcasts de pessoas frustradas. Cuidado com essas pessoas que você tem dado voz. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Cuidado com essas pessoas que você tem dado ouvidos. Você está aqui? São pessoas que foram decepcionadas, se machucaram na igreja. E aí elas saem falando mal da igreja. Eu já disse isso, vou repetir. Igreja é lugar de salvação, é lugar de bênção. Igreja é lugar de proteção, é lugar de amor, mas também é lugar de decepção. Não é se, é quando. Em algum momento alguém vai decepcionar você, o pastor vai decepcionar você, o líder vai decepcionar você. O problema é porque a gente coloca uma expectativa muito alta. A gente coloca uma expectativa no pastor, irmão, que o pastor tem que ser atleta, fit, magrinho, tem que ser bonito. O pastor tem que atender o telefone na hora que a gente quer, ele tem que aconselhar a gente na hora que a gente quer, ele tem que fazer uma visita para a gente na hora que a gente quer. O pastor ele precisa ter 24 horas de exclusividade, ele precisa ter dinheiro, mas não muito, para que não fique, soberbo. Também não pode ter pouco, para que ele não possa nos ajudar quando a gente precisa. Ele precisa pregar muito bem, ele precisa falar muito bem, ser muito educado. Ele precisa ser um exemplo em tudo. E quando a gente quiser, ele precisa estar pronto para nós. Então, quando ele não supre essa expectativa, quando o pastor não é tão magro quanto a gente espera, quando ele não tem tanto cabelo quanto a gente espera, quando ele não prega tão bem quanto a gente espera, quando tem que agendar o aconselhamento e às vezes esperar 1 ou 2 semanas, porque ele tem que cuidar de 400 pessoas na sede e mais 7 igrejas, 8 no total, a gente acha ruim. Ah, essa igreja não é para mim, porque a minha antiga igreja, o meu pastor antigo, a gente coloca um sarrafo muito grande. Eu não estou falando daqui dessa igreja, porque essa igreja não existe isso. São outras igrejas, é só modo didático para a gente tratar. O nosso líder de VC, ele não está suprindo porque ele não prega tão bem, porque ele não fala tão bem, porque ele não me visitou quando eu precisei, ele não mandou uma mensagem quando eu precisei, porque o meu irmão não ligou para mim, não falou comigo. E a gente começa a colocar expectativas. E sabe de uma coisa, irmão? As expectativas, elas muitas vezes são covardes. São desleais. Dificilmente vão ser supridas. Aleluia. E é aí que nascem as decepções. E muitas pessoas têm sido frustradas, decepcionadas na igreja. Mas eu sempre digo uma coisa. Da mesma forma que a gente é decepcionado, da mesma forma que a gente é machucado na igreja, e não é se, é quando, em algum momento,
Isso vai acontecer com você e não é praga pastoral, é muito mais uma vacina para você entender que na igreja as pessoas não têm asas e auréolas, não são todos anjinhos, quanto a gente pensa. Mas o fato de as pessoas nos decepcionarem não quer dizer que a gente vai desistir de Deus, de Jesus, do propósito, da igreja. Não quer dizer que a igreja é algo errado. Quer dizer que a igreja é feita por homens, mulheres, falhos ainda, que estão crescendo, que estão amadurecendo no Senhor. Mas o grande fato é que um dia você vai ser decepcionado, se você não já foi. Mas um dia também você vai decepcionar alguém. Então a gente precisa ter maturidade, irmãos, e aprender a lidar com esses problemas. Se alguém machucou você, procura aquele irmão. Resolve essa questão com ele. Você está aqui? Isso faz parte da nossa dedicação ao Senhor. E nós temos vivido dias onde o denuncismo, né, a mídia, meu Deus do céu, tem sido algo terrível. E eu quero até aconselhar você a diminuir o seu tempo de internet, o seu tempo de Instagram, e aumentar o seu tempo de meditação na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa. Aleluia. Ele está dizendo, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força. Toda a tua força. Não é alguma força, não é uma medida de força. Está falando sobre toda a sua força. Você está dando toda a tua força para a igreja? Você está envolvido em algum departamento? Você está indo para o VC? Você está vindo nas quintas-feiras? Está falando de toda a tua força. Ó, não fica com raiva de mim. Quem falou foi Jesus. Não olha para mim com essa cara séria. Quem falou foi Jesus. A gente só tem um culto na semana. Tem igreja por aí que tem 3 cultos na semana. A gente só tem um. Ou você realmente decidiu no coração ser um crente domingueiro? Eu já mandei fazer algumas camisas aí, escrito, crente domingueiro. Vamos ver se vende. Porque se você é crente domingueiro, tenha orgulho disso. Sou domingueiro mesmo, pastor. Nasci para ser domingueiro. Veja, dedicação está falando sobre você dar a sua vida. Jesus disse que aquele que ama a sua vida vai perder. Está falando sobre você amar mais o seu conforto do que ao Senhor. Aleluia. Você já viu, irmão, que aqui a gente tem um esforço para quando vamos ministrar sobre dízimos e ofertas, nós dificilmente falamos sobre aquilo que você vai receber dando o dízimo e dando a oferta? Você já viu que a gente fala muito mais sobre a nossa atitude de honrar ao Senhor através do dízimo e da oferta? Porque a Bíblia diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí ele diz, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Mas a gente não fica com a segunda parte. A gente geralmente fala sobre a primeira. Você sabe por quê? Isso é proposital. É porque nós queremos mesmo que haja uma cultura na nossa igreja de que a gente não dá para querer receber algo do Senhor. E eu sei que tem muitas igrejas por aí, muitos líderes, né, sem conhecimento, que falam só o lado B do versículo. Ó, dê, gente, dê com força, porque você vai receber com força. E é bíblico, não está errado não. Mas sabe, o nosso coração precisa estar em a gente dar a oferta e a gente devolver o dízimo, porque o dízimo não é nosso, é do Senhor. Não porque a gente quer algo em troca dele, mas porque a gente o ama. Porque a gente ama Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A gente dá com entendimento. A gente não dá porque alguém está constrangendo a gente a dar. A gente dá porque a gente entende que Ele é tudo para nós. Que Ele é quem nos supre. Que a grande obra foi feita na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço pelas nossas vidas. E nós não damos porque queremos algo, mas damos muito mais porque somos gratos. Damos muito mais porque o amamos.
E isso faz a gente dar mais. Eita Jesus. Aleluia. Sabe quando você estiver separando sua oferta e devolvendo seu dízimo, você precisa ter essa consciência, irmão, esse temor. Você precisa dizer ao Senhor: Pai, obrigado, porque você é a minha provisão, porque você é a minha porção, porque você supre cada uma das minhas necessidades. Eu não dou porque eu quero ter mais, eu dou porque eu amo o Senhor. Eu dou porque eu sou grato, eu dou porque eu honro a Ele. E isso está falando sobre amarmos com todo o nosso entendimento. Isso é o que ele está falando sobre amarmos com toda a nossa força. Dinheiro, irmão, é o nosso esforço, é o nosso tempo, é o nosso suor, é o nosso sangue. Dinheiro tem a nossa vida. E quando a gente dá o dinheiro para o Senhor, para a sua igreja, a gente não está dando para pastor, para líder. São homens que vão manusear esse dinheiro. Mas a gente está dando de fato para o Senhor. Você está aqui? Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, muito antes da lei. Então o dízimo não é lei, não está falando sobre lei. Dízimo está falando sobre coração. Oferta está falando sobre coração, sobre o amor ao Senhor, sobre a nossa dedicação a Deus. Quem é dedicado ao Senhor, quem tem uma vida dedicada a Ele, não tem problema em dar. Está falando sobre nós servirmos ao Senhor. Sabe, vir para o culto é algo muito pequeno. A gente precisa entender, irmão, que a gente vem para o culto. A gente vir para o culto não pode ser uma obrigação para nós. Deve ser um prazer. Eita, hoje tem culto. Eita, hoje tem culto. Mulher, são 6 horas da manhã. Mas é porque eu quero ir para o culto hoje. E tem crente que é assim: eu quero ir para o culto para receber uma palavra. Não. Isso aí é o que a multidão faz. Lembra da multidão? A multidão vem para o culto porque ela quer receber uma palavra. É por isso que ela não vem com constância. Ela vem só quando ela precisa. A multidão geralmente é domingueira. Graças a Deus nós não temos crente domingueira aqui. Aleluia. É o crente quinzenal, vem de 15 a 15 dias. Agora tem o crente Santa Ceia. Só vem no dia da ceia. Mas veja, aqui não tem crente assim. São pessoas lá, outras igrejas. Aleluia. Mas vir para a igreja, a nossa motivação não deve ser em recebermos uma palavra. Que bom que recebemos a palavra, é bênção. Mas a gente vem para a igreja porque a nossa vida é dedicada ao Senhor. Por que não iríamos para a igreja? Por que não viríamos? Por que iríamos ficar em casa no dia de culto? Hoje eu vou assistir online o culto. Culto a gente não assiste, irmão. A gente cultua. Online é para o pessoal que está doente, o pessoal que não pôde vir, está viajando a trabalho, não está viajando por causa do carnaval. Você está aqui? Online é para a gente ouvir o aqui presencial, mas no outro dia a gente vai ouvir de novo, para ficar fixado. E eu sei que todos vocês fazem isso. Não, pastor, eu fico ouvindo ministrações de outras igrejas. Irmão, você tem uma igreja aqui. Talvez seja esse o problema, você fica ouvindo muitas vozes. Você tem uma visão aqui. E aqui não é pregada a palavra que você gosta. Aqui é pregada a palavra que você precisa ouvir. Aleluia. Começa a valorizar os ministros de casa. Começa a honrar isso, irmão. Começa a ouvir. Eu sou o pastor da igreja e eu escuto os ministros daqui. Poderia não ouvir. Não, eu vou ouvir outras coisas. Não. Eu gosto de ouvir os ministros da casa. Não para avaliá-los, mas para receber daquilo que é a unção que está na vida deles.
Você está aqui? Aleluia. Amarás com toda a tua força. Está falando sobre você servir a Deus. Você está servindo em algum departamento? Dedique-se ao Senhor, irmão. Dedique-se ao Senhor. Nós temos 23 departamentos aqui nessa igreja. Não é possível que não tenha um que Deus não vai apontar para você. E talvez nem precise que Deus aponte. Seja guiado pelo Espírito. Seja sensível para ouvir a voz de Deus. Mas você pode procurar um departamento que esteja precisando de pessoas. Olha que bênção. Não tem nenhum amém, né? Glória a Deus. Aleluia. Uma vida dedicada a Deus está falando sobre nós darmos o nosso tempo, nosso esforço, nosso dinheiro, nossa vida, o que for necessário. Tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Precisamos sair dessa superficialidade do Evangelho e precisamos mergulhar nas águas profundas. Precisamos ser crentes de verdade. Precisamos parar, irmão, de sermos crentes só quando nos convém. Precisamos parar de sermos crentes só aqui na igreja, crentes de aparência, crentes que têm uma vida dupla. Precisamos parar com isso. Aqui na igreja levanta as mãos, dá glória a Deus, mas lá fora é trocando mensagens no celular, é não sei o quê. Será, irmão, que se eu fizesse um exercício com você hoje à noite e pedisse para os diáconos agora, nesse momento, recolherem todos os celulares com as senhas desbloqueadas, e eu, juntamente com a minha equipe pastoral, fizéssemos um exercício, ficássemos aqui algumas horas, olhando cada Instagram e cada WhatsApp, o que será que nós encontraríamos? Eu quero dizer que eu jamais faria isso, porque eu não vou ferir a sua liberdade, porque você tem liberdade. Você está aqui? Mas tem uma pessoa que ela vê tudo e que nada foge dos olhos dela. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Aleluia. Mas fica o exercício. Será que temos alguma coisa que estamos devendo? Será que poderíamos, irmãos, entregar o celular para qualquer um e não ter nada demais? Eita Jesus. Por que o senhor está falando de celular, pastor? Porque hoje em dia, irmão, o celular é o que revela muitas verdades da nossa vida. Não é assim? O que acessamos, o que falamos, com quem conversamos, com quem nos conectamos. Casais hoje que a esposa não tem acesso ao celular do marido, o marido não tem celular, não tem acesso ao celular da esposa. Isso não é casamento. Casamento, os dois se tornam uma só carne. Sua esposa tem que ter a senha do seu celular. Seu marido tem que ter a senha do seu celular. Pode ficar com raiva, pode achar ruim. Você não está aqui para ouvir o que você quer. Você está aqui para ouvir o que você precisa. Aleluia. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, irmão. Aqui nós não queremos massagear o seu ego. Aqui nós não somos coaches. Tem outros lugares por aí que você pode ter esse serviço. Aqui nós pregamos a palavra como ela é. A Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia diz que há alguns pecados que o juízo vem instantaneamente, mas há outros que só mais tarde se manifestam. Mas uma hora a gente vai prestar contas. Então é melhor que a gente admita, porque pecado confessado vem misericórdia, mas pecado descoberto é juízo. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem gente encobrindo as suas transgressões
com uma senha de celular. Mas o que as confessa, mostra, entrega e deixa, alcançará misericórdia. Oh, aleluia, Deus é bom. O Senhor é bom, sim, é bom, e eterna a sua misericórdia, sua bondade estende-se. Hebreus capítulo 4, verso 14, já vou encerrar. Aleluia. Vocês me amam ainda? Sabe por que eu falo essas coisas para você? Porque eu amo você. Eu sou apaixonado por cada um de vocês. Todos os dias eu dedico um tempo de oração pela sua vida. Todos os dias eu cubro a sua vida em oração. Eu oro pela sua vida financeira. Eu oro pela sua saúde. Eu oro pela sua vida espiritual. Eu oro por sabedoria do alto sobre a sua vida. Eu oro para você ser fortalecido na força do Senhor. Eu amo você. É por isso, irmão, que eu falo essas coisas para você. Porque eu não quero que você, seja um crente de qualquer jeito, que viva uma vida de qualquer maneira, que envergonhe o Evangelho. Eu quero ter orgulho de você, como eu tenho de muitas pessoas que chegam aqui e apresentam um chefe ou um colega de trabalho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que não é da nossa igreja, e a gente estava num aniversário, e aí um irmão da nossa igreja me apresentou essa pessoa, e ele disse assim, olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Essa pessoa que é membro da nossa igreja, ele disse assim, é o cara mais crente que eu já conheci na minha vida. Ele disse, eu sou crente, pastor, mas eu sou um crente mais ou menos, eu confesso para o senhor. Mas esse irmão aqui, esse é crente de verdade. Irmão, você não tem noção do orgulho que eu tive ao ouvir isso. É isso que eu quero ouvir do seu chefe. É isso que eu quero ouvir do seu marido. É isso que eu quero ouvir da sua esposa. É isso que eu quero ouvir dos seus filhos. É isso que eu quero ouvir do seu vizinho, do seu cunhado chato. Aleluia. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós somos os guardiões da nossa confissão. Que confissão é essa, pastor? A confissão que nós fizemos em Cristo, de recebê-lo como Senhor das nossas vidas. A nossa confissão de fé. A confissão que nos trouxe o novo nascimento. Nós somos guardiões, irmãos, desse estado, dessa posição. Nós precisamos guardar as nossas vidas. Precisamos guardar o compromisso que temos com o Senhor. Isso é ter uma vida dedicada a Ele. Dedicação implica em nós colocarmos todas as nossas intenções, as nossas motivações e as nossas ações. Quando nós falamos sobre dedicar uma vida ao Senhor, estamos falando, irmãos, sobre nós estarmos por completo, servindo e seguindo a Ele. E nós somos os guardiões dessa posição. Precisamos estar mesmo dispostos a dizer não para o pecado, a dizer não para a preguiça, a dizer não, irmãos, quando nós tivermos a oportunidade de fazer algo que desagrade a Deus. Precisamos estar firmados na palavra, seguindo em conhecer o Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor. Você está aqui? No século XVIII, tinha um grupo de pessoas refugiados de uma perseguição religiosa, crentes, e eles saíram da República Tcheca e foram lá para a região da Alemanha, e eles foram chamados de os irmãos morávios. E lá nesse lugar houve um grande avivamento de Deus, e muitos jovens ali despertaram para fazer missões em lugares longínquos, na Ásia, na Groenlândia, né? Lugares que ninguém ia naquele tempo. E veja, naquele tempo não tinha avião, naquele tempo as viagens eram de navio, viagens longas. E muitos deles, jovens, eles iam fazer missões e se despediam da sua família porque nunca mais voltariam. E chama a atenção, pelo menos, um caso de 2 jovens que eles descobriram que existia
uma colônia de exploração na América Central, em uma das ilhas ali próximo a Bahamas, e existiam ali 3.000 escravos. E quando eles souberam dessa história, eles desejaram no coração ir lá evangelizar para esses escravos. Mas os donos desses escravos não permitiram. E eles escrevendo cartas, trocando cartas, eles viram a resistência, os donos dos escravos não queriam que eles fossem para pregar o evangelho. Então eles tiveram uma ideia. Eles disseram para o dono dos escravos: nós queremos nos doar e nos ofertar como escravos. Você autoriza a gente aí? Ele disse: autorizo. E eles juntaram dinheiro, irmãos, uma fortuna, para eles poderem fazer essa viagem, do próprio bolso deles, para eles se tornarem escravos. Um tinha 22 anos, outro tinha 24 anos. Tudo isso por um propósito. Tudo isso para alcançar a vida daqueles escravos. E lá no porto, eles se despediram das suas famílias. E nunca mais iriam ver seus pais. Nunca mais iriam ver seus amigos. Nunca mais iriam ver seus irmãos de igreja. Por causa de um propósito. Que tipo de evangelho nós temos vivido, irmão? Seja sincero. Será que você estaria disposto a fazer como esses dois jovens fizeram? Ou a sua vida é preciosa demais, o seu conforto é precioso demais? Por que você não veio para o culto hoje, irmão? Porque o carro está sem gasolina. Porque, pastor, o senhor não viu a tempestade? Quantas vezes, irmão, eu já não fui para o culto a pé? Porque não tinha dinheiro para passagem, para o ônibus, para gasolina. Pastor, o senhor está dizendo então que é para a gente vir a pé? Que absurdo. O senhor é um pastor controlador, abusivo. Aleluia. Eu não sei você, mas quando eu escuto histórias como essa, relatos como esses, de jovens que, tão jovens, estavam dispostos a, literalmente, dar a sua própria vida e perdê-la, eu fico questionando o meu cristianismo. Aleluia. Será que estamos nesse nível como esses jovens, irmãos? Será que estamos dispostos a perder a nossa vida para que ela seja salva? Aleluia. Mateus capítulo 8, verso 21, diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Verso 22, replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Eu acredito que Jesus seria cancelado no Instagram hoje, né? Com um versículo como esse. Aleluia. Olha que resposta dura. Senhor, estamos falando sobre um discípulo, não estamos falando sobre uma multidão, estamos falando sobre alguém que estava seguindo Jesus, estamos falando de alguém que talvez tenha feito rema, alguém que servia em algum departamento da igreja, alguém que vinha nas quintas-feiras, que fazia parte de um VC. Jesus, deixa só eu enterrar meu pai. E Jesus disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. O que Jesus estava dizendo? Olha, me seguir é mais importante do que qualquer coisa. Seguir a Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Seguir a Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Será que estamos, irmãos, vivendo o Evangelho como é para ser vivido? Será que temos encarado o Evangelho como é para ser encarado? Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, Jesus era radical.
Não, mas isso aí é muito radicalismo. O evangelho é radical. Ou somos ou não somos. Ou estamos por inteiro ou não estamos. Pastor, mas a minha idade, eu sou jovem demais, eu sou velho demais. A Bíblia não faz nenhuma ressalva sobre a idade. A Bíblia não faz nenhuma ressalva sobre nacionalidade. A Bíblia não faz nenhuma ressalva sobre cor da pele. A Bíblia não faz nenhuma ressalva sobre posição social. A Bíblia simplesmente diz que aquele que estiver disposto a salvar a sua vida, ele deve perdê-la por causa do Senhor e por causa do Evangelho. Você está aqui, querido? E para encerrar, Gênesis capítulo 6, verso 9, a gente participar da ceia. Você me ama ainda? Aleluia. Gênesis capítulo 6, verso 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Qual será a história que vão contar sobre você? Qual será a história que os seus filhos vão contar quando você morrer? O que os seus filhos vão falar sobre você no dia do seu funeral? O que vai estar escrito na sua lápide? Alfredo Augusto comprava e não pagava, vulgo veaco. Alfredo Augusto, sem compromisso, péssimo liderado, assinado líder de VC. Alfredo Augusto, homem sem caráter. Alfredo Augusto, nada a declarar. O que vai estar escrito na tua lápide? Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas eu gostaria muito que na minha lápide estivesse escrito Fábio Henrique Mesquita Ribeiro Xavier, homem de Deus, homem de oração, provocou um grande avivamento nessa terra, marcou uma geração e fez coisas incontáveis para o Senhor. Aleluia. Completou a carreira, guardou a fé. Eu não sei você, mas eu quero que isso esteja escrito na minha lápide. Eu não sei você, mas eu quero que as pessoas, no dia do meu velório, falem que eu fui um homem de Deus, que eu marquei a vida delas. Falem que eu era um homem de oração. Falem que eu era um homem firme na palavra. Falem que eu era um homem que não abria mão dos valores e dos princípios. O que os seus netos vão ouvir sobre você? Houve uma mulher chamada Mariah Dolfetter, uma das mulheres mais sensacionais que já passaram por essa terra. Inúmeros milagres, inúmeras curas. Uma mulher que provocou um avivamento na costa oeste dos Estados Unidos. Ela é considerada uma das primeiras mulheres a ministrarem a palavra num tempo onde mulheres não ministravam. E essa mulher fez coisas grandiosas. Ela foi famosa nos Estados Unidos. E quando ela morreu, ela perdeu 6 filhos. Ela enterrou 6 filhos e 2 maridos. Só para você ter uma noção da vida dessa mulher. Depois você pesquisa sobre ela. Se você já fez o Rema, foi meu aluno em História da Igreja, você já ouviu falar sobre ela. Se você não fez o Rema, você vai fazer o Rema e vai ouvir muito falar sobre Mariah Dolfetter. E durante 20 anos, irmãos, ela ficou esquecida. Não se falava sobre Mariah Dolfetter. Ninguém lembrava dela durante 20 anos depois que ela morreu. A história dela ficou esquecida. E um neto, pesquisando sobre algumas coisas que ele precisava lá, sem querer ele descobriu sobre ela e viu alguns recortes de jornal da época dela. E ele ficou interessado, ele começou a pesquisar.
E aí ele foi reunir todos os documentos e viu que a avó era uma pregadora famosa do evangelho no seu tempo. E ele foi atrás para recuperar o acervo e a memória da vida da avó. Irmão, quando nós servimos ao Senhor, ainda que o diabo tente fazer o nosso nome ser apagado, Deus vai trazer um jeito de trazer o nosso nome à tona. E através desse neto, o nome dessa mulher foi novamente trazido à tona. E ela hoje é motivo, a vida dela é motivo de estudo em várias universidades de teologia. Aleluia. Como você quer ser lembrado quando você morrer? Como você quer ser lembrado nessa terra? Como você quer que os seus feitos, a sua biografia seja contada? E aqui a Bíblia diz que Noé foi um homem íntegro, foi um homem justo. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. Uau! Uma vida dedicada ao Senhor é uma vida onde nós vamos andar com Deus. Ah, pastor, mas eu já cometi muitos erros. Noé também cometeu muitos erros. Mas, no entanto, irmão, ele tinha um coração dedicado ao Senhor. Ele tinha um coração dedicado à obra de Deus. Ele tinha um coração dedicado à palavra de Deus. Noé foi um exemplo de obediência. Nunca havia chovido sobre a terra. Ele não sabia o que era chuva. Deus disse, olha, vai chover. E ele não sabia o que era chuva. Você sabia que não existia uma palavra para descrever chuva? Eles não conheciam o que era chuva. E, no entanto, Deus falou para ele construir uma arca. E durante 100 anos ele foi obediente e construiu essa arca, mesmo sem saber para quê, mesmo sem saber o motivo, mesmo sem saber o que era chuva. E Deus não ficou lá lembrando ele. Ó, Noé, tá lembrando, né? Noé, não. Deus falou com ele e ponto final. Deus falou conosco através da sua palavra. E ponto final. A gente só precisa obedecer, andar em cima dessa palavra. Como você vai ser conhecido, irmão? Será que você vai ser conhecido como alguém justo e íntegro, que andava com Deus? Aleluia. Precisamos refletir sobre isso. Precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia. Diga, eu tenho uma vida dedicada a Deus. Diga, eu sou crente de verdade. As pessoas no seu trabalho precisam saber que você é crente de verdade. Sabe, Deus está levantando uma geração de pessoas que não vai ter vergonha do Evangelho. Quando tiver, irmão, uma roda de pessoas escarnecendo o Evangelho, você vai ser... Ei, tá errado. Não é isso não, eu sou crente, eu sei o que é ser crente. Chegou a hora de pessoas começarem a levar a Bíblia para os seus trabalhos. E vai incomodar pessoas, irmãos. E que bênção, é isso mesmo. O Evangelho é para incomodar mesmo. Você está aqui? Chegou o tempo de você começar a pregar para as pessoas no seu redor. Chegou o tempo de você começar a pregar para os seus vizinhos. Aleluia. Chegou o tempo, irmão, de você ter uma vida completamente dedicada ao Senhor. Oh, aleluia. Pai, obrigado. Obrigado por aquilo que recebemos nessa noite. Não queremos, Pai, ser crentes pela metade, incompletos. Mas queremos viver o Teu Evangelho, viver a Tua Palavra, com toda a dedicação do nosso coração. Queremos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Queremos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, que vamos viver dias intensos na Tua Palavra. Eu declaro um despertar no propósito, no chamado. Eu declaro, Pai, que nós não vamos viver de
de uma maneira lenta, não, mas correremos em alta velocidade. Vamos alcançar, vamos viver, Pai, tudo aquilo que você tem para as nossas vidas. Eu declaro um despertar nessa igreja, um despertar. Eu declaro um novo ânimo, ânimo recobrado, força recobrada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a tua unção, fortalecendo cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada, recebendo da tua graça, da tua paz, da tua prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assumimos um compromisso com o Senhor, de nos dedicarmos por completo e termos uma vida dedicada ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que todos estivessem de olhos fechados. Se você está aqui nessa noite e você ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, se você está aqui nessa noite e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, veja, receber Jesus não se trata de palavras, não se trata de emoção, mas se trata de uma posição, se trata de uma decisão no coração. E se você ainda não tomou essa decisão, eu quero fazer um convite muito especial para você. Todos estão de olhos fechados. Eu quero convidar você a nascer de novo, a receber a vida de Deus. Eu não estou perguntando se você conhece Jesus. Jesus é o homem mais conhecido da história da humanidade. De fato, ele dividiu a história em duas, uma antes dele e outra depois dele. E é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida. Ele quer que a sua vida seja uma antes dele e uma outra depois dele. E se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus e gostaria de tomar essa decisão hoje? Nascer de novo, receber o Espírito Santo dentro de você. Se você está aqui e ainda não fez essa confissão, essa é a sua hora, essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento, e eu quero só fazer uma ressalva. Se você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, por favor, não participa da ceia. A ceia é somente para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são filhos. Se você está nos visitando e você é de uma outra igreja, você fica livre, sinta-se convidado a participar da ceia do Senhor conosco. Amém? E a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 20, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Veja, não existe ceia separados. Ceia precisa se reunir no mesmo lugar. Não existe ceia online. A ceia tem que ser na igreja. Amém? Tem que ser um ajuntamento. Paulo está deixando isso bem claro. Ele diz, olha, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Paulo está falando, olha, a ceia precisa ser celebrada, ela precisa ser participada de maneira igual, onde todo mundo vai participar da ceia juntos, como um corpo, em unidade. Não pode haver alguém que come primeiro e outro que come depois. Não. Ceia é unidade, a gente participa juntos, como um corpo. Então, nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós precisamos nos lembrar do que realmente significa a ceia. A Bíblia diz, Jesus falou que a gente precisa participar da ceia todas as vezes em memória dele. Então, a ceia é um memorial daquilo que Cristo fez por nós.
É um memorial do sacrifício dele na cruz, mas também é um memorial da sua ressurreição. É um memorial de quem nós somos hoje nele. Hoje nós somos o corpo dele aqui na terra. Então essa noite nós não vamos celebrar um velório. Não vamos celebrar os nossos pecados. Essa noite nós vamos celebrar a morte e a ressurreição do Senhor através da nossa unidade. Amém? Então nós vamos orar pelos elementos, rendendo graças. Eu queria que você fizesse isso junto comigo. Amém? Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor. Nós fazemos isso com todo o temor do nosso coração, entendendo a importância e a relevância que a ceia do Senhor tem nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos deixou a ceia como uma ordenança para a igreja. E nós fazemos isso com toda a nossa dedicação. Como uma prova, Pai, da nossa devoção, do nosso amor ao Senhor. Porque amamos o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Pai, nós celebramos nessa noite o sacrifício de Jesus, que foi pago na cruz do Calvário, em nosso lugar. Aqui estão esses elementos, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que foi traspassado, moído no nosso lugar. E aqui também está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, em nosso favor. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor juntos, como família. E nessa noite nós assumimos um compromisso de mantermos acesa a chama da nossa unidade. Declaramos que nada vai poder atrapalhar, romper, roubar a nossa unidade. Nesse lugar não há espaço para panelinhas, para grupinhos, para divisões, para partidarismos, para inveja, competições, não. Nessa casa só há lugar para unidade, amor. Seremos, Pai, dia após dia, um exemplo nessa terra, manifestando o teu amor, uns para com os outros. Eu declaro a nossa unidade intacta. Viveremos, Pai, como o corpo de Cristo aqui na terra. Te agradecemos por esse tempo e consagramos esses elementos a você, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma música, enquanto isso os diáconos vão estar servindo você, mas eu vou pedir para que você atente para a recomendação que o apóstolo Paulo nos deu. Vamos esperar uns pelos outros. E depois que todos tiverem servido, aí nós vamos participar juntos, como família, como corpo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é.
pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. O apóstolo Paulo nos ensinando sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, ele diz a seguinte afirmação: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quero convidar todos nós a fazermos esse exame. Não é um exame onde nós vamos avaliar os pecados que cometemos ao longo dessa semana, mas ele está falando sobre um exame específico, de algo específico, de como está a nossa relação como corpo de Cristo, como igreja, como nós temos nos portado como igreja, como família nessa terra, como irmãos uns dos outros, como está a nossa colocação no corpo de Cristo. Será que temos causado divisões? Será que temos causado rachas? Temos trazido partidarismos na igreja? Será que temos causado tumultos na igreja? É sobre isso que Paulo está falando. Sobre nós termos uma consciência de que nós somos corpo, de que nós somos família, de que nós precisamos andar em unidade. É esse exame que nós precisamos fazer. E eu quero convidar todos nós a fazermos por um instante esse exame, e depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Não ore, não cante, faça esse exame. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, agora no verso 23, o apóstolo Paulo continua trazendo instruções para a igreja sobre a ceia do Senhor. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que foi traspassado no meu lugar e no seu lugar, e que através desse sacrifício nós temos livre acesso ao Pai, nós temos salvação, vida eterna no Senhor. Com essa consciência, participa. No verso 25, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, com essa consciência, em memória dele, de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado no meu e no seu lugar. E fazendo uma menção sobre aquilo que está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3,
que diz que certamente Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, feridas essas, pelo qual o sangue foi derramado, diz que nós fomos sarados. Então, se você tiver alguma enfermidade, se você tiver algum sintoma no seu corpo, certamente ele é ilegal. E você participando agora desse suco de uva que representa o sangue de Jesus, você pode tomar posse da sua cura e sair daqui completamente curado. Então, com essa consciência, em memória dele, vamos participar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter ceado com os seus discípulos, eles cantaram uma música, amém? Vamos cantar uma música, vamos celebrar o Senhor. Cantar